Um abraço aí para o Leandro Souza. Bom dia, Lery Teles. Já levando em consideração todo o diagnóstico do que precisa ser mudado, vocês acreditam que os ajustes necessários no projeto para dar o passo definitivo entre os grandes do Brasil será dado sob a gestão de Ceni? Parabéns pelas análises, mesmo Bahia sendo um enigma a ser desvendado, vocês são dos poucos da chamada bolha tricolor que não são mensageiros do caos. Admirável a paciência de vocês com essa torcida que é 880. Ou é festa para tudo ou caos absoluto. Cara, é difícil falar sobre isso, de fato, né? Eu, particularmente, e aí são visões diferentes, tá, Leandro? Só para deixar claro, obrigado pelas mensagens aí, obrigado pela pergunta. Quando você fala em relação a dar um passo definitivo entre os grandes, né? Se isso é possível ou não sob a gestão de Ceni, eu acho que é uma questão muito individual, né? Como você disse, é difícil a gente interpretar o Bahia dentro desse cenário, mas assim, a minha opinião, e aí eu estou dizendo que é a minha opinião, não estou dizendo que é a opinião certa, tá? A minha opinião pode ser a opinião diferente de várias pessoas, enfim, deixando muito claro que o que eu estou falando aqui é o que eu penso mediante o que eu vejo como certo no futebol, mas é a minha opinião. Eu posso estar errado e vocês podem estar certos, né? Mas o que eu penso? Eu acho, se tivesse na gestão do Grupo City, qualificaria o elenco e daria um elenco melhor para Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni tem capacidade, né, de evoluir junto com o elenco. Eu vejo uma clara evolução de Rogério de 23 para 24 e de 24 para 25. Eu vejo. Né? Ele não é um treinador perfeito, ele tem pontos a melhorar. Acabei de falar aqui um ponto, né, de melhora, que é justamente essa capacidade de conseguir tomar melhores decisões após uma situação sair do controle. Né? Ter um pouco mais de coragem em determinados momentos. Né? Então, esses pontos são pontos que eu, Leiro, particularmente acho que são pontos de melhora de Rogério, mas, na minha visão, no geral, Rogério tem muito mais pontos positivos do que negativos. Né? Ao contrário de algumas pessoas que pensam dessa maneira, eu não acho que o Bahia foi 7º lugar no campeonato, apesar de Rogério Ceni. Eu acho que o Bahia foi 7º lugar no campeonato muito em função do que o Rogério Ceni também fez. Né? É claro que nossa campanha fora de casa foi muito ruim, inclusive foi pior do que o do ano passado. Né? Ano passado nós fizemos 17 pontos fora de casa, esse ano nós fizemos 15. Né? Só que nossa campanha em casa foi muito melhor, evidentemente. Né? Nós fizemos 45. Fizemos 45 em casa e 15 fora, totalizando 60 pontos. E fizemos 33 pontos no primeiro turno e 27 no segundo, totalizando 60 pontos. Então, houve, de fato, um problema maior, inclusive fora de casa, né? Rogério Ceni tem participação nisso, ele teve dificuldade de achar maneiras de jogar e maneiras de ser mais competitivo fora de casa, mas em muitos jogos também, né, a gente teve jogos decididos por erros individuais. Né? Se você rebobinar a fita, eu vi até uma publicação ontem de perfil no Twitter muito boa, do Resenha BMP. Se você puxar, rebobinar na fita vários jogos, tiveram jogos onde, ainda lá atrás, Marcos Felipe falhou em vários jogos na Libertadores, por exemplo. Né? A gente tomou 1-0 do Atlético Nacional na Colômbia com a falha de Marcos Felipe. Né? A gente estava fazendo um jogo minimamente competitivo. A gente poderia ter que segurar o empate, por exemplo, na Colômbia. Né? E a gente tomou 1-0 com uma falha individual do goleiro. Na Sul-Americana, a gente toma 1-0 com uma falha de Marcos Felipe, que está passeando no gramado ali no campo, né? Esquece o que está acontecendo e a gente toma aquele gol bizarro no início e depois o segundo gol do América de Cali já sai no final, né? Quando o Bahia estava tentando pressionar por empate ali. Aí toma um contra-ataque e toma o segundo gol. Né? Mas a gente teve vários jogos ali onde a gente não conseguiu performar melhor também por conta de erros individuais. Então, eu, Leiro, e não estou dizendo que a minha opinião é a certa, estou dizendo que é a minha visão. A minha visão é, prefiro deixar Rogério Ceni e qualificar o elenco que ele tem, né, e dar mais peças de qualidade, dar mais peças de força física, enfim, dar mais dar mais respaldo para Rogério em termos de elenco do que demitir o Rogério e trazer o outro treinador. E eu não estou dizendo que eu estou certo, é só a minha visão, tá? Eu acho que a gente demitir o treinador é tentar buscar uma solução que tal mais fácil para um problema que talvez não seja só ele, entendeu? Enfim, é a minha visão. Eu acho que a gente pode sim dar o próximo passo com o Rogério, mediante um salto de qualidade no nosso elenco que ainda tem, para mim, problemas, tá? César Monteiro, Rogério Ceni já deu. Em 2026 queremos títulos e um time ousado. Fora Rogério Ceni, um abraço aí para César Monteiro. Eu discordo, tá, velho? Eu discordo. Eu tenho certeza que se eu fizer uma enquete nesse momento aqui, né, sobre permanência ou não de Rogério Ceni, vai dar
muita gente questionando e não querendo a permanência de Rogério Ceni, mas a minha opinião é que eu prefiro ter um elenco mais qualificado na mão de Rogério do que demitir Rogério nesse momento e buscar um treinador que a gente não sabe se vai dar certo, né? Trazer um treinador nesse momento é arriscar, né? A gente vai arriscar. E acho que o Rogério ele já tem uma base, a gente já tem o mínimo do que se espera de Rogério ali. Então, se a gente tem o mínimo que se espera de Rogério, a gente precisa melhorar o elenco, entregar mais possibilidades para ele e ver como é que ele vai se comportar. Entendeu? Essa é a minha visão. Mas vai de cada um. Temporada decepcionante, sim. G6 já era ruim, caiu para o G7. Parece que esse time tem medo de classificação direta. Eu não acho que a temporada foi decepcionante, Cowboy. Eu acho que o Campeonato Brasileiro terminou de maneira decepcionante, né? Frustrante. A 7ª colocação foi frustrante. A temporada eu não acho. Eu acho que a gente fez uma temporada que tem muito mais pontos positivos do que negativos, na minha visão, né? Então eu não acho que a temporada, se você mudasse o termo temporada para final de Brasileiro decepcionante, eu concordaria 100%, né? Mas temporada como um todo, não. O Bahia conseguiu conquistar 2 títulos, né? Baiano e Copa do Nordeste. E aí, para a galera mais radical, né? Vai dizer, mas é fácil, não foi mais que obrigação. É fácil, mas não acontecia mais de 20 anos, né? É fácil, mas não acontecia mais de 20 anos. 2 títulos, né? Baiano e Nordeste na mesma temporada. A última vez que aconteceu isso foi em 2001, né? Então, é fácil, mas ninguém conseguiu fazer, né? Enfim, então a gente conseguiu esses 2 títulos. Tem a frustração das eliminações nas Copas, né? Principalmente Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil, para mim, foi a maior frustração, porque o Bahia precisava de um empate no Maracanã e a nossa postura foi muito equivocada, foi muito ruim. Então, ali foi uma frustração muito grande. Na Libertadores, acho que a gente jogou de maneira digna. A gente teve 2 jogos ali meio complicados, que foi esse jogo da Colômbia, né, contra o Atlético Nacional, e o jogo do Nacional do Uruguai na Fonte Nova, né? Que foi um dos 5 jogos que o Bahia perdeu em casa na temporada e não podia ter perdido, né? Se a gente não perde aquele jogo, o Bahia estaria classificado para a fase mata-mata, né, da Copa Libertadores. E, claro, a Sul-Americana, né? A Sul-Americana foi também algo que a gente teve que fazer uma aposta ali, mediante aquele cenário de poupar alguns atletas e tal, controle de carga. Aí nós colocamos um time alternativo na Fonte Nova, a gente jogou muito melhor do que o América de Cali, mas muito melhor mesmo, né? Perdeu chance, botou a bola na trave, enfim, perdeu uma cacetada de gol, foi com 0-0 para lá, e na reta final daquele jogo, o Everton Ribeiro ainda foi expulso e não jogou o jogo da volta, né? Uma bobagem de Everton Ribeiro ali, foi uma infantilidade, né? Que ele foi expulso, né? O VAR chamou para expulsar o Everton Ribeiro naquele jogo, e corretamente, e aí o Everton Ribeiro não joga o jogo da volta, né? E a gente termina sendo eliminado da maneira que foi. Mas a temporada foi boa. A temporada foi boa. Acho que o final de Campeonato Brasileiro foi frustrante pela 7ª colocação e o que a gente poderia ter alcançado nesse campeonato, né? Mas dizer que a temporada foi decepcionante, eu discordo, cara. Aí é você generalizar uma temporada que teve vários pontos altos também. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Leonardo Hasselmann, que vem em 2026, essa janela de contratações vai dizer o que o Bahia quer no ano. Um abraço para você, Leonardo, tamo junto. Ronilton, com exceção do Mirassol, todos que ficaram em nossa frente tinham elencos melhores. Com a palavra, o Grupo City para 2026. Concordo, velho. Concordo. Com exceção do Mirassol, todos tinham elencos melhores do que o nosso, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Todos eles têm, né, elencos melhores do que o do Bahia. Em condições normais de temperatura e pressão, de repente o Bahia seria o 6º time, né? Só que aí veio o Mirassol com a campanha completamente fora da curva, né? E a gente terminou ficando em 7º. E claro, alguns momentos de incompetência do próprio Bahia também, né? Evidentemente. Ian Luiz, um abraço, meu amigo. Um abraço para Francisco Cristóvão. Tá aqui, ó. Os jogadores. O professor Pardal falou que o time tinha que demonstrar culhão. Adivinha? O Bahia de pipocar não tem culhão para segurar a vaga de Libertadores. E para os que babam o ovo do professor Pardal e estão satisfeitos com ele que fiquem. Agora, quando a merda acontecer, venham com a cara de pau pedir a demissão dele. Os jogadores têm responsabilidade, lógico, mas o professor Pardal, em inúmeros jogos fora de casa, sucumbiu aos adversários, ou tem o mínimo de leitura de jogo. Mas eu te pergunto, Francisco, qual foi o erro de Rogério Ceni ontem? Rogério Ceni entrou com um time que todo mundo queria que ele entrasse, né? Inclusive a gente acertou a escalação, né? Ronaldo, Arias, que tá jogando melhor do que Gilberto, né? Nessa reta final. Canu e Ramos Minga, o que tem de melhor. Luciano Juba, Acevedo
Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e William José. É o que a gente tinha de melhor pro jogo de ontem. O Bahia se comporta bem, o Bahia faz um jogo competitivo, o Bahia tem oportunidades no primeiro tempo, né? O jogo estava 0x0 até 29 minutos do segundo tempo. O jogo estava 0x0 até 29 minutos do segundo tempo. Com 29 minutos, nosso atacante de 20 anos da base comete um erro, uma infelicidade, recua uma bola errada, o jogador do Fluminense é cara a cara, 1x0 pro Fluminense. Qual é a culpa que o Rogério Ceni tem no jogo de ontem? Como eu disse, a única coisa que eu acho que o Rogério Ceni pecou no jogo de ontem foi a falta de coragem de mexer com mais rapidez a partir do momento que o Bahia toma o gol. Tirando o momento que o Bahia toma o gol em diante ali, aqueles últimos 15 minutos que o Rogério Ceni poderia ter sido mais... ter arriscado mais, ter sido mais corajoso, até o minuto 30, o jogo estava controlado, velho. No segundo tempo, o Ronaldo não tinha feito nenhuma defesa. Aí, assim, é muito mais... É isso que eu falo, entendeu? Pro torcedor, é muito mais fácil jogar tudo nas costas do treinador, chamar de pardal, dizer que não presta, que é uma merda. Só que no final das contas, o jogo estava controlado, velho. Imagine você como treinador, se coloque no lugar do treinador. Você monta a estratégia, o jogo está controlado, você está fazendo um jogo competitivo, né? Você está conseguindo segurar o Fluminense do Maracanã com 50 mil pessoas, né? Seu time está correspondendo bem, e aí no minuto 30 do segundo tempo, seu jogador comete a falha individual e você toma o gol. A culpa é sua? E aí, como eu disse, para mim, o que o Rogério Ceni poderia ter feito diferente ontem tomou o gol com 29, 30 minutos, era para mexer ali. Aqueles últimos 15 minutos, faltou senso de urgência para ele e para o grupo. O Bahia estava tomando 1x0 do Fluminense e parecia que o resultado para a gente era favorável. Faltou senso de urgência tanto em Rogério, em fazer as modificações e arriscar mais, porque perdido por 1, perdido por 2 ou 3, não ia mudar nada em nossa vida, né? E faltou senso de urgência para os jogadores, que tomaram 1x0 e em momento nenhum mudaram a postura. Os caras continuaram fazendo um jogo morno, né? Contra o Fluminense do Maracanã, até tomar o segundo gol. E aí o segundo gol, claro, fechou o caixão. Mas ontem, em relação a ontem, é isso. O único erro de Rogério Ceni que pode ser colocado aqui é ele ter insistido durante muito tempo com o William José. Ok. Principalmente depois de tomar o primeiro gol. Mas independente disso, o que é que ele fez de errado ontem? O Bahia perdeu porque ele insistiu muito tempo com o William José? Não foi por isso. O Bahia perdeu porque uma falha individual desmontou quem tinha montado. Enfim, é difícil trazer, né, uma análise mais fria e mais lúcida depois de uma derrota como a de ontem, mas é a verdade, velho. É a verdade. A verdade é que o Bahia ontem fazia um jogo competitivo e fazia um jogo bom até 29 minutos do segundo tempo. E aí um erro individual leva a gente a tomar um gol e aí esse gol desmorona toda a estratégia. Toda a estratégia. Até porque tinha uma situação muito importante. 0x0, se o Botafogo tivesse ganhando o jogo como estava na reta final, o 0x0 tirar o Fluminense do G5. Então, naturalmente, na reta final do jogo, o jogo ia ficar mais aberto. Por quê? Porque o Fluminense ia ter que se lançar ao ataque para tentar fazer 1x0, para tentar fazer um gol na reta final da partida, né? Ia ter que se lançar ao ataque e ia naturalmente gerar mais espaço. Né? Tem duas situações ali que o Rogério Ceni poderia ter feito diferente. Primeiro, não ter invertido os pontas, né? Ele poderia ter mantido o Pulga na esquerda e entrado com o Thiago pelo lado direito. Ele poderia não ter invertido os pontas. É uma situação. Enfim, não entendi muito bem a tentativa. Aliás, eu não entendi também porque ninguém deixou de perguntar sobre isso na coletiva. Né? Eu assisti umas aspas da coletiva no Twitter. Eu li, na verdade, umas aspas da coletiva no Twitter, e eu vi que as perguntas foram muito voltadas para a temporada. Né? Foram perguntas muito, faço balanço, e esqueceu de perguntar sobre o jogo. Né? Sobre as escolhas de Rogério Ceni dentro do jogo. Sobre o que é que levou o Rogério Ceni a fazer escolhas dentro do jogo. Né? Por que você demorou de tirar o William José? Por que você inverteu os pontas? Né? Por que quando o Bahia tomou 1x0 você não mexeu logo, você esperou 40 minutos no segundo tempo? Entendeu? Então acho que faltou isso. Marcos Aurélio, bom dia, e Luiz Teles. E Nação Tricolor, apesar da não classificação de grupos, fizemos história novamente pelo segundo ano consecutivo e iremos para a Liberta. Agora reforçar para 2026. Tem duas maneiras de enxergar, né? O Bahia fez, de fato, a sua melhor campanha na história dos pontos corridos. Só que, dentro do contexto da competição, o Bahia poderia ter feito ainda mais história, né? Fizemos história? Fizemos. Colocamos aí o Bahia. Estamos falando aqui de um Bahia que fez a sua melhor campanha na história dos pontos corridos. 60 pontos, né? Pela primeira vez, o Bahia terminou uma temporada de Campeonato Brasileiro, né? Um Campeonato Brasileiro com mais triunfos do que derrotas. Então, assim, se você pegar os números frios, né? De fato, os números frios levaram o Bahia a uma marca histórica. Ponto. Isso aí é fato, gente.
Isso é fato. Os números frios levaram o Bahia a uma marca histórica. O Bahia nunca tinha feito 60 pontos em um Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Ponto. Né? Isso aí é fato. O Bahia foi de novo para a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Fato. Isso também nunca tinha acontecido. Né? Isso são fatos que eu estou trazendo. A partir daí, a gente poderia ter feito ainda mais. Né? A gente poderia ter ido mais longe. A gente poderia ter feito mais pontos. A gente poderia ter conseguido mais recordes. Né? Se não fossem algumas situações de equívoco ao longo do Campeonato Brasileiro. Né? Danilo Coelho, lista de dispensa é coisa de time que lutou para não cair ou que caiu, evoluam. Eu não concordo muito não, viu, Danilão? Eu acho que lista de dispensa é algo natural. É claro, você não vai mandar todo mundo embora. A lista de dispensa não é mais de 20 jogadores, como era anteriormente, mas tem que ter lista de dispensa. Né? Toda temporada você tem jogadores que saem e jogadores que chegam, é natural. Né? Então, assim, eu acho que lista de dispensa, aquelas antigas de 20 jogadores, de fato, não vai acontecer mais. Mas a lista de dispensa, de uma maneira geral, né, jogadores que realmente não têm mais condição de vestir a camisa do Bahia, tem que acontecer. Né? Tem que acontecer. Sem dúvida nenhuma. Um abraço aí para Roberto Mendes. Ler, olhar para frente, o projeto caminha com passos firmes. Talvez não seja com a velocidade que alguns querem, mas está caminhando firme. Vamos por mais. Em relação ao projeto como um todo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. Né? O Bahia está avançando em todas as esferas. Né? Se você pegar o projeto do Bahia com o Grupo City, o Bahia está avançando em todas as esferas. O Bahia conseguiu bons resultados no campo, né, que poderiam ter sido melhores, mas foram bons. O Bahia está conseguindo, né, avançar na divisão de base, contratar peças e evoluir jogadores. Né? O Bahia vai avançar agora com a questão do novo centro de treinamento, né, com a construção de um novo CT de mais de 300 milhões de reais o orçamento. Né? A gente está conseguindo ter mais receita. Né? A gente vendeu um jogador pelo valor recorde na nossa história, que foi 120 milhões de reais, que foi o Lúcio Rodrigues. Né? Então, em tudo, se você pegar todos os tópicos ali, né, de uma gestão de um clube de futebol, o Bahia tem avançado, em todos os aspectos. Média de público foi a maior dos últimos anos, né, receitas, tudo, patrocinador, tudo, velho, absolutamente tudo. Né? Chegada da Puma, chegada de novo patrocinador agora que é o Banco BMG, enfim, tem muita coisa realmente que está acontecendo fora das quatro linhas também. Então, como projeto, eu não tenho dúvida que o Bahia está caminhando para frente. Eu não tenho dúvida. Né? E concordo com você, talvez não na velocidade que alguns esperavam, que alguns criaram expectativas, né, de que fosse. Mas, como projeto, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está caminhando, né, firme para cada vez mais ser um time mais robusto e melhor. Né?